Olá, tudo bem? Que bom, que saudade que eu tava em voltar aqui falar com vocês. Eu tô muito corrida e faz realmente um tempinho que eu não apareço aqui, não é? Vão chegando. Olá, Andréia, que bom te ver aqui. Então, mês de setembro eu fiz aí uma sequência de lives falando sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção de suicídio e foi muito bacana. A gente fez isso intensamente todos os dias. Oi, Andréia, tudo bom? Era Jane, Cristina. Vão entrando. Ju, muito legal estar aqui com vocês. E é a primeira vez que eu faço nesse horário a live. Olha só, a ideia era colocar os filhos para dormir e vim bater papo com vocês. Não deu muito certo, eles ainda estão acordados. Mas tá sendo uma nova experiência, tá sendo muito bacana eu estar aqui nesse novo horário, experimentando, vendo se para vocês é legal. Vocês já escrevam aí como se vocês preferem esse horário, se vocês preferem o horário que a gente realmente fazia as outras lives, que eram às 5. A gente vai aqui se adaptando e vendo o que fica melhor para todo mundo, tá bom? Até o momento a gente já fez lives à 1 da tarde, 5 da tarde e agora nesse horário das 9. Tudo bom, Betânia? Olha que bacana, Betânia é uma lindona, mentora também de mulheres, muito bacana encontrar vocês aqui. Mas vamos lá, hoje o assunto é pegado, hein? Hoje o assunto é pegado. E por que a gente trouxe um assunto tão sério? Um assunto de peso para nossa live de hoje, né? Ó, a Betânia já tá dizendo que gosta, então tá aí uma dica, hein? Tá aí uma dica se a gente fica ou não fica nesse horário. Gente, vocês sabem que eu tenho um grupo de mentoria, trabalho nessa mentoria de setembro exclusivamente com mulheres. E a gente dividiu essa mentoria, que são de 3 meses, em 3 fases muito distintas que nós vivemos, que nós temos aí muita coisa para resolver. E quais são essas áreas? Quais são esses tempos, melhor dizendo? Passado, presente e futuro. Nossa mentoria de 3 meses trata exaustivamente um assunto por mês, para que a gente dê conta de tantas coisas que acontecem na nossa vida. E como nós estamos ainda ali na finaleira, mas ainda estamos no mês do passado, muitas coisas começaram a aparecer. Olha que bacana, Erisvalda, adorei esse comentário. Ó, o que você decidir, eu sigo. Obrigada mesmo pela tua companhia, por estar aqui. Bem-vinda, Gilda. Então vamos lá. E nesse mês a gente está falando sobre muitas coisas sobre o passado. Como o passado nos influencia, como nós carregamos características de outras pessoas, como a gente lida com isso, o que a gente faz com tanta influência de pai, de mãe. E a gente começou a bater um papo e a gente chegou a algumas conclusões e algumas indagações, entre elas as profecias que são ditas na família. E por que profecias? Por que um nome tão forte? A gente está acostumado no meio cristão, né? No meio cristão, quem conhece aí um pouquinho sobre Bíblia, os cristãos estão acostumados a falar em profecia quando a gente se refere a algo bíblico, a algo, os sinais, fala sobre volta de Jesus, finais dos tempos, final do mundo. E por que usar uma palavra com tanto significado e tão forte quando eu falo da família? Veja, todos nós partimos, iniciamos, damos o nosso pontapé inicial na família, não é mesmo? Você, eu, todas nós iniciamos numa família, nascemos em uma. E sabe o que é interessante? Se a gente parar para pensar, a gente não só inicia a nossa jornada aqui em uma família, como a gente fica em busca de uma outra família, da construção da nossa família. E termina os nossos dias em família. Já pararam para pensar? A família é algo tão importante que ela tem sim um poder de determinar certas condutas. Ela determina certos padrões de comportamento, visão de mundo, pensamento. E é isso que eu quero dividir com vocês.
Ô, Magali, eu tava com saudade de ti. Tudo bom, Gi? Muito bom ver vocês. Vocês não sabem quem tá aí, tá? Não tá entendendo? Essas são as minhas lindas mentorandas. É o pessoal do grupo exclusivo do Whats. Eu tô adorando ver vocês aqui. Jana, coisa boa dividir com vocês aqui. E vocês vão começando e podem colocar, meninas, as dúvidas de vocês, tá? Os questionamentos mais pessoais, as coisas que vocês querem realmente que sejam respondidas. Então, vamos lá. A família, vamos de novo. A família, ela tem um papel tão importante na minha vida porque ela vai me moldando. Mas moldando em cima do quê? A partir do quê? Veja, eu tenho ali basicamente um pai e uma mãe. Claro, tem famílias que tem só o pai, outras só a mãe. Às vezes até uma avó, uma figura adulta que começa a criar essa criança, começa a educar essa criança. Ok? E como é essa educação? O que é transmitido para essa criança enquanto criança? Os conceitos do adulto, as ideias do adulto, a concepção de mundo do adulto. E essa criança que é ávida por aprender, que observa tudo, que assimila tudo, ela vai incorporando na sua maneira de viver todas essas ideias do adulto. Agora veja, se essas ideias, se esses conceitos do adulto já são fortes o suficientes para influenciar essa criança, imagina quando esse adulto diz coisas para essa criança, fala coisas para essa criança. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo básico. Ai, tu sabe que tu é o lindo da avó. A avó adora que tu seja a companhia dela. Como eu gostaria que tu não crescesse. Ou uma mãe que diz assim, tu é minha razão de viver. Eu não sei o que vai ser de mim quando tu crescer. Ou um pai que fala com a sua filha, por exemplo. Vamos lá, vamos dando exemplos. Tudo bom, Juliana? É um pai que chega para essa filha e fala, vamos lá. Ai, filha, tu tomara que tu case bem, porque inteligência não é tão forte, né? Uau! Conseguiram ver quantos conceitos foram passados para essas pessoas, para essas crianças ali que estão em fase de aprendizagem? Agora não é só mais a minha observação, agora é algo que está sendo dito para mim e a gente chama isso de profecia. Por que profecia? Forte isso, é verdade, Betânia, muito forte. Por que profecia? Porque nós, profissionais do desenvolvimento humano, quando trabalhamos com pessoas, cada vez mais temos certeza de que as palavras ditas, que são benditas ou malditas, influenciam a vida dessa pessoa e muitas vezes determinam o que ela vai ser quando crescer. Então vejam, eu falei em palavras benditas, que são ditas para o bem, que abençoam, e palavras que são ditas para o mal, malditas. Esse é o significado dessas palavras, não é? Olha lá, o que está dizendo aqui? Minha mãe de criação me dizia que se eu quisesse deixar ela sozinha, justo no Natal para passar com meu pai, tudo bem. Eu ficava onde? Com meu pai? É isso? Olha como tem um peso nessa frase, entende? Nós recebemos ao longo da vida muitas autorizações dos nossos pais. De verdade. Ou não. A Betânia está falando que o Natal para ela representa uma obrigação. Olha que chato isso. Uma data festiva, uma data família, que representa a família, mas que para ela é uma obrigação. Nunca ia para não deixar ela sozinha. Então, olha só, isso, gente, isso é muito
muito duro, muito duro, porque são anos após anos. O que é anos após anos? É o que eu estou dizendo, é uma educação. A pessoa, ela pode até passar batido por um ano, passar batido por 2, mas ano após ano, essa chantagem emocional, é isso mesmo, é uma chantagem emocional. Você pode ir, eu vou ficar bem, e faz aquela cara de coitadinha, fica lá ressentida. Como que você vai deixar, numa data tão especial, alguém sozinho? E nesse momento, você não questiona por que ela está sozinha. Talvez você não tenha nem idade para ficar se perguntando e analisando por que aquela pessoa, numa data tão especial, está sozinha. O que ela fez, quais foram as escolhas dela para estar nessa data sozinha. Não é verdade? Mas isso está acontecendo, é real, e tu está crescendo com essa ideia. Como vão ser os teus natais quando tu chegar à fase adulta? Como vai ser? Será que quando tu chega na fase adulta, tu vira uma chave e diz, opa, agora eu sou adulta, Natal virou uma festa festiva e tá tudo certo? Será que é assim? O que vocês acham? Quando chega o Natal, e a Betânia que comentou, ela pode até esclarecer se é assim ou não, ela vai estar sempre com esse gostinho de tristeza. O Natal vai ter um gostinho de peso, não é? Não é aquele gostinho de uau, data festiva, algo gostoso, uma lembrança boa. Não tem. Isso, ela não tem. E daí, olha só que bacana, só quando chegam os filhos, ou seja, uma outra geração, eu me dou conta, a partir do meu autoconhecimento, que eu preciso ressignificar essa data. E é isso que está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque se eu tenho um autoconhecimento, eu percebo que se eu não fizer nada, aquela profecia dos natais de obrigação, chatos, vão permanecer na minha família. Então eu mudo, porque eu não quero isso para os meus filhos. Eu libero eles. Eu cresço. Isso tem que trazer amor, isso tem que trazer união, né? A Arisvalda disse que não liga para Natal. Pois é, Arisvalda, mas Natal é uma data bonita, é uma data familiar, né? Que deveria ser, sim, é uma oportunidade. Existem aí muitas famílias que moram longe e não se veem com tanta frequência, e o Natal propicia isso. É uma data gostosa para a gente estar junto, né? Mas a gente também tem que crescer com essa consciência. Eu falava para a mentoria hoje que a gente precisa ficar muito alerta, né? Nem eu, Camila, nem eu, porque fui educada a não comemorar. Aqui já tem uma outra conotação. Lá na Betânia tinha um peso de deixar alguém para ver outro alguém no Natal. A Camila, ela já foi educada para não comemorar, talvez por estilo religioso, não sei, né, Camila? Conta mais aí o que acontece. Talvez por uma crença, por uma conduta, tem algumas religiões que não comemoram mesmo, ou por algum outro motivo. Mas veja, se eu não estou alerta com o que está acontecendo, se eu não estou alerta com aquilo que eu escuto repetidamente pelos meus pais, eu não consigo fazer essa diferenciação e mudar isso na minha vida. Se eu não estou alerta que eu não gosto de Natal porque eu escutei isso a vida inteira, porque eu escutei isso a vida inteira, se eu não estou alerta a isso, eu simplesmente repercuto isso. Simples assim. Tudo que a gente não presta atenção na nossa vida, e se você for prestar atenção, você tem muitas frases dos teus pais aqui, ó, na ponta da língua. Não é verdade? Vamos ver, religião que não sigo mais. Então, há um fator religioso, mas ficou muito internalizado, como algo sem importância. Então, olha como é forte isso. Por mais que ela não tenha mais essa crença, ela ainda assim não consegue dar essa importância para o Natal. Provavelmente não vai passar isso para os seus filhos, como uma data festiva, com carinho, com a importância que tem. O que a Ana está dizendo? Amo Natal e Ano Novo. Na infância ficava triste, porque meus pais são separados. Não queria deixar minha família materna. Hoje passamos todos juntos. Uau, coisa boa, Ana!
Coisa boa. Isso é uma quebra de padrão, tá, gente? Isso é uma quebra de padrão. Uma infância inteira triste, em que os pais são separados e aí existe disputa, aí existe ego, aí existe poder de quem vai conquistar mais essa filha, quem vai chantagear mais essa filha, quem tu ama mais, enfim, uma série de coisas. E agora na fase adulta, ela consegue fazer um Natal juntos. Isso é exatamente ressignificar. A grande pergunta das pessoas é exatamente essa: Rose, ok, sempre foi assim na minha família, ou foi assado, ou eu escutei isso. Como eu ressignifico, mudando o padrão? Simples assim. Só que não é simples. Não tem nada de simples. Para te mudar o padrão, você primeiro precisa identificar que existe um padrão. Existe ali, naquela forma natural de te comportar, algo que não é teu. Algo que é da tua mãe, algo que é do teu pai. Consegue perceber isso? Consegue entender isso? Você já se viu falando, às vezes até com trejeitos iguais aos teus pais? Quando você percebe isso, você está pronto para começar a ressignificar. Porque a primeira coisa você já fez, que foi identificar que existe esse padrão, que existiu essa profecia para ti, né? Dói, mas é libertador. É verdade, Betânia, é verdade, é extremamente libertador. Sabe por quê? Porque a gente pega as rédeas da nossa vida nas mãos, e começa a decidir exatamente o que fica e o que vai embora. E tudo aquilo que machuca não é bom ficar. Não é bom para mim, não é bom para quem está do meu lado, não é bom para a próxima geração, para os meus filhos. Pensem nisso. Se eu fico simplesmente fazendo tudo igual, sempre, o que os meus filhos vão aprender sobre esses padrões? Mas veja, tem coisas que a gente não se dá conta, não é verdade? Não tem coisas que vocês não se dão conta? Aconteceu isso muitas vezes comigo. De eu estar sendo igual, falando igual, pensando igual e não me dar conta que aquilo tinha sido sim uma profecia para mim, né? Por exemplo, eu já respondo, tá? Délia, já falo sobre isso. Deixa eu só terminar aqui meu raciocínio. Durante a minha infância, então, para contar um pouquinho, eu venho de um lar onde, quando eu nasci, eles estavam se separando. Minha mãe e meu pai estavam se separando, tá? Então, o que acontece? Eu já nasci num lar disfuncional, como a gente comenta, né? Com essa quebra de padrões, com tudo mais. E o que aconteceu ao longo da minha vida? Uma alienação parental. Uma alienação parental. Era consciente da minha mãe ela falar mal do meu pai? Era consciente tudo que ela me dizia? Não era. Não era mesmo. Sabe? Mas aquele relacionamento tinha feito mal para ela. Ela ainda amava meu pai, ela sentia essa perda, ela sentia esse distanciamento. E o que ela tinha de mais próximo dele na frente? Eu, que por sinal herdei muitas características dele. Então, sabe aquele papo da mãe olhar para o filho, olhar para a filha e lembrar do marido, ex-marido e assim por diante? Era o que acontecia. Então, cada vez que ela via, ela dizia o quanto eu era parecida com ele e quanto mal ele fez para ela. Veja, se esse era o padrão, eu era parecida com ele e ele fez mal para ela, será que eu era uma má pessoa? Será que eu ia ser boa para ela? Não sei. Como começa a ficar aqui na mente da gente? Deixa eu ver o que a Giovana fala. Há muitos anos decidi que deveria ser diferente da minha mãe. Toda vez que eu me pegava me comportando como ela, me repreendia, pois não queria ser com meus filhos como ela foi comigo. Pois é, isso demora um tempinho, isso é um processo. Mas veja, por que eu reforcei que ela não se dava conta? Porque eu fiz, tá, gente? Quando a gente vai lá e faz as nossas pós-graduações, os nossos cursos, a gente tem uma coisinha chata chamada self. E o que é o self? É a gente resolver a nossa vida primeiro para poder ajudar vocês.
para poder falar com propriedade que isso é possível, que as coisas podem ficar em paz aqui dentro, que elas podem ser transformadas. Consegue entender? Então, isso, ela transferiu a dor do pai para mim, isso mesmo. E quando eu fui fazer o selfie com ela, porque eu precisava resgatar a minha história verdadeira, eu precisava saber quem eu era naquele momento. E veja, eu tinha mais de 30 anos já. Quantas coisas já tinham rolado na minha vida, não é? Houve muito choro, houve muita entrega e houve perdão. Houve perdão. Então, gente, quando eu digo, deixa eu ver, Elisvaldo, que o meu pai não vi nunca mais. Tentei quando estava morrendo, mas não consegui. Então, gente, nesse caso, meu pai também já é falecido, tá, Elisvalda? Nesse caso, quando o pai falece, você precisa... A gente faz em consultório alguns rituais. Rituais de perdão, rituais em que trazem a paz para nós. Tu não tem mais o teu pai, não vai ter. Mas tu consegue fazer consegue fazer algo simbólico, mas com muito significado. Se tu se entregar para aquele momento, Elisvalda, tu consegue fazer algo simbólico, mas que traga para ti o significado que tu precisa, tá? Isso é possível. Quando você consegue dizer, às vezes a gente usa um objeto, às vezes a gente usa algo que era dele, mas que se você conseguir fazer uma representação dele na tua vida, você consegue arrumar isso, tá bom? A chave é o perdão. Isso mesmo, o perdão resolve muita coisa na vida. Muita coisa mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto eu não dou esse perdão, enquanto eu não libero esse perdão, veja, eu não perdoo ninguém, nem eu. Porque enquanto eu não libero esse perdão, as coisas ficam misturadas, ficam confusas. De quem é essa culpa? Porque ora é do meu pai, ora é da minha mãe, ora é minha. Sabia disso? Por que eu fui nascer? Ai, que loucura, né? Eu fiz uma dinâmica simbólica. É isso aí, a gente faz isso sim e dá muito certo. Se você se entrega para esse ritual simbólico, muitas coisas boas, uma paz muito grande pode ser encontrada nesses momentos, tá? Então, se você tem aí, eu prefiro isso no presencial. A gente trabalha muito com online, na terapia online, mas esses rituais eu ainda prefiro no presencial. Então, vocês aí procurem um terapeuta na cidade de vocês que façam isso, né? Que façam isso e que consigo ajudar vocês nesse processo. Dá para fazer online? Dá. Eu prefiro o presencial, tá? Eu perdoei a minha mãe porque ela me abandonou e a minha vida começou ali. Uau! Isso sim é forte, Betânia. Isso sim é forte. Tem muitas pessoas nessa mesma situação, sabia, Betânia? De verdade. Que passam, às vezes, uma vida inteira com a mesma pergunta. Por quê? Por que ela me abandonou? Por que ela não me quis? Às vezes, eu tenho uma paciente que, no caso dela, olha que doido. O que vocês pensariam? No caso dela, eram vários irmãos. E sabe quem a mãe deixou? Só ela. Só ela. Os outros todos foram com a mãe, os outros todos enfrentaram as dificuldades financeiras junto com a mãe, tudo que a mãe tinha que fazer, fez junto com eles. Mas ela ficou. Então passa-se uma vida com os porquês. Por que eu? Por que assim? Por que ela não me quis? E enquanto tu fica ali procurando os porquês, cada vez que você pensa nisso, é como se fosse uma punhalada, sangra, vai sangrando, né? Giovana, vale entender que eles também tiveram seus traumas. É isso aí, tô chegando lá. Cada vez que você diz os porquês, porque eu, aquilo vai sangrando dentro de ti. Sempre assim. Acontece que esse pai e essa mãe não chegaram para ti inteiros. Eles não chegaram, muitas vezes nem te contaram a história deles. Não a história aquela básica que você conhece, que a avó conhece, que todo mundo conhece. A história vista por eles, sentida por eles. Entende a diferença?
Quando tu escuta a história da tua mãe pela tua tia, pela tua avó, tu vê com o olhar do outro. Mas quando a tua mãe e o teu pai contam uma história deles, tu começa a entender muitos porquês. Teve uma vez numa consulta, e a gente faz isso com muita frequência, tá? Quando é atendimento familiar, isso acontece com muita frequência. Tinha uma moça que tinha muitos problemas. Ela literalmente não andava para a vida. Então os relacionamentos eram engessados, a vida financeira não fluía. E ela me disse, parece que literalmente eu ando em círculos. Porque a vida flui por um certo tempo e depois para. O que acontece? E teve uma sessão que a gente chamou a mãe dela. A mãe dela. E a gente começou a falar sobre a vida dessa mãe. Essa mulher era uma mulher já na faixa de 35 anos, uma moça de 35 anos. Ela tinha uma expressão no rosto, ela estava quase transtornada ao ouvir a mãe, porque ela nunca tinha escutado a real história da mãe. E aquela mãe tinha sido abusada por mais de uma vez, aquela filha não sabia. Aquela mãe tinha sido humilhada muitas vezes, aquela filha não sabia. Como que uma mãe tão machucada conseguiria acolher a dor da filha? E daí ela me fez uma pergunta, mas não deveria ser ao contrário? Se a minha mãe sofreu tanto, já que ela conhece tanta dor, ela não deveria me acolher? Ela já passou por isso? Por que ela não me entende? Por que ela não me escuta? Gente, quando a gente sofre, e sofre muito. Veja bem, essa mãe, que era o caso dela, ela reconhecia na filha a si própria. Toda vez que a filha começava a andar e caía nesse ciclo vicioso, toda vez que a filha entrava dentro de um relacionamento, ela se via. Ela não via a filha, ela se via. Consegue entender? E ao contrário de acolher, esse espelho dava uma repulsão. Esse espelho dava uma irritação. Mas por que vinha essa irritação? Por que vinha essa repulsa com essa filha adulta já? Porque ela não tinha conseguido resolver as suas coisas. Ela não tinha resolvido a sua vida emocional ainda. E ela sofria e ressofria repetidamente com as atitudes da filha. E a filha nem sonhava isso. Tá? Oi, Carol. Vergonha, intimidada? Sim, muita vergonha. Muita vergonha. Ela ela vinha do interior, então essas coisas tinham acontecido na cidade dela, no interior, pessoas conhecidas. Então, assim, jamais essa mãe contaria abertamente essa história para ninguém, ainda mais para a filha. Não é? Constelação. Isso. A parte sistêmica da nossa vida, ela é muito importante, muito. Por quê? Porque se você tem filhos e quer saber o futuro, vamos brincar aqui com uma... Ai, gente, fugiu a palavra, como é que é? Agora deixei de ser bruxa essa semana, como é que é a forma? Alguém me ajuda? Como é que é o negócio que a bruxa vê lá? Ai, sumiu da mente. Mas se a gente quiser ver o futuro dos nossos filhos, é só a gente dar uma olhadinha pro nosso passado. Rose, é simples assim? É tão 1 mais 1 é 2? Quase isso, tá? Então vamos lá. Alguém conhece alguém, sabe a história da minha amiga? A bola, isso, Carol, bola de cristal, eu esqueci o nome. Alguém conhece, vamos lá, uma amiga, sabe aquela história do meu amigo? Bola de cristal, isso mesmo, Ana. Uma amiga que não consegue ganhar dinheiro. Conhece? Conhece uma baita profissional, qualquer área aí, que você sabe do potencial, mas que tá sempre capenga? Ou ela ganha muito dinheiro e gasta muito e dá um jeito de ficar sem dinheiro, ou ela realmente não consegue se vender, produzir. Conhece? Ih, tem gente rindo, não é para se identificar não, gente, é só uma amiga.
Sabe a história da amiga? Então, é isso aí. É isso aí. É, Magali, é para regalar o olho, sim. Quem é essa pessoa? O que ela escutou do pai e da mãe dela o tempo todo? Quais são as crenças que ela tem? Elas foram criadas para quê? Para quê? Existe isso, Rose? Existe. E como existe? Sim. Vamos lá, alguns exemplos de pessoas que poderiam ser assim? Vamos a alguns exemplos? Uma filha, vamos lá, essa amiga aí, não nós, nunca nós. Nós estamos falando das amigas, tá? Essa amiga, ela foi criada por pais super protetores. Sempre que ela pensava em fazer algo, tinha alguém que fazia por ela. Quando criança, porque era criança, adolescente, porque era irresponsável, e ela foi se criando, né, uma menina linda, maravilhosa, tá? Mas que não sabia gerir o seu dinheiro. Nunca teve responsabilidade. Acontece que esse pai e essa mãe não são eternos. Não são eternos, não é? Então, às vezes algum deles vem a falecer. E o que acontece com essa menina? Porque lá na infância ela escutava. Lá na adolescência ela escutava. O que ela escutava? A fulana é tão bonita, mas não nasceu para dinheiro. Ah, tomara que ela case com alguém rico, porque do jeito que ela gasta... O que mais que essa mulher pode ter escutado? Profecias. Profecias para sua fase adulta. Essa mulher vai ter sim muita dificuldade em ter o seu dinheiro, gerir o seu dinheiro, ter uma boa gestão sobre o seu dinheiro. Por quê? Profecias. Profecias. Então, ou ela dá um jeito de não ganhar dinheiro, ou ela dá um jeito de ganhar muito dinheiro e gastar muito, que daí ela fica no 0 a 0 igual. Que outros tipos de profecias a gente escuta e que vai e segue a vida realizando todas elas? Casamento, namoro, homens. Não, minha filha eu não ensinei para ser mulher de homem assim, não. Minha filha é que nem eu, uma guerreira, uma lutadora. Opa! Alguém já escutou isso? Nunca nós, só as amigas, tá? Só as amigas. A gente não escutou nada disso, não é? Mas algumas amigas nossas escutaram. Escutaram que elas eram excelentes guerreiras. Tá? A amiga escutou que não fazia nada direito. Coisas que colocam na cabeça, faz acreditar nisso, é isso. Chegou atrasada, Carol, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Algo repetido, para nós durante uma vida inteira, ela se torna verdade. É uma informação, mas não basta ser uma informação. Essa informação vem com uma ação, que é a informação que tu é assim e uma ação te tratando como se tu fosse assim. Então são duas coisas ao mesmo tempo. Tá? É uma informação de que tu é incapaz de ganhar dinheiro, que tu é incapaz de ter uma boa pessoa do teu lado, mas também é uma ação, porque te trata como uma pessoa incapaz de ter dinheiro. Te trata como uma filha, por exemplo, incapaz de ter o seu próprio lar. Então é uma informação e uma ação. Isso feito durante anos e anos a fio, faz com que o nosso cérebro, faz com que nós realmente acreditamos e agimos assim. E isso é tão forte que a gente age no inconsciente. No inconsciente. É muito estabanada. Eu escutava muito isso também, sabia, Ana? E eu sempre fui meio estabanadinha. Mas isso já não me incomoda mais, sabia? A gente quebra algumas coisinhas aqui e tá tudo certo. Não dá bola pra isso não, tá? Eu ouço, memorizo, eu sou. É isso mesmo. Mão furada. Mão furada? Ó, essa eu nunca tinha escutado. Não termina nada que começa. Para um pouquinho aí que eu preciso falar sobre isso. Tem muita gente que é assim. Não termina nada que começa. Gente, a gente precisa conhecer mais do desenvolvimento humano, tá? Muito mais.
Quando eu digo não termina nada do que começa, automaticamente eu, Rose, terapeuta, estou escutando. Eu estou falando com alguém do perfil rígido. Nós vamos começar a falar mais sobre isso porque vocês estão me pedindo. Por que eu estou escutando isso? Porque nós temos 5 perfis e às vezes pessoas de um perfil cobram atitudes nossas como se nós fôssemos iguais. E nós somos, completamente diferentes. Então, gente, vamos lá. Tem gente que começa e tem dificuldade de terminar, sim. Mas por que tem essa dificuldade? Por quê? Porque também tem um grande recurso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sim, tem uma dificuldade de finalizar. Tem que ter uma forcinha a mais aí? Tem. Mas compreenda quem você é primeiro, antes de se cobrar. Você faz o que durante o dia? Dá conta de uma coisa só? Começa, tem início, meio e fim? Não? Então presta atenção. Talvez sim, você precisa, tá? Opa, tem gente se identificando. Talvez sim, isso é muito importante. A gente começa pelo básico e o básico é uma agenda. Agenda, isso, horáriozinho para cada coisa. E bora fazer o que tá na agenda. Às 8, às 9, às 10, às 11 e assim vai. E vai cumprindo. Ajuda. Tem uma amiga muito assim. Essas amigas, eu digo, a gente tem muita amiga, né? Mulherada tem muita amiga. E eu tô falando sim das amigas. Amigas. Como que eu faço para que eu execute e termine uma tarefa? Eu coloco lembrete, eu coloco na agenda, eu volto, mas principalmente eu admito que eu sou assim. Eu sou assim. Agenda é tudo. Ó, arroz aí. Ó. Ai, que delícia ver vocês aqui. Que bom te ver aqui, Rose. Então, assim, parece básico demais? Não é. Se eu tô lá com uma pessoa, gente, mais quadradinha, mais do quarto perfil, masoquinha, vai ser uma barbada para ela iniciar e terminar uma tarefa. Aliás, ela não começa uma tarefa se não termina outra. Mas se eu tô com uma pessoa do 5º perfil, isso vai ser uma coisa muito comum. Mas olha só, eu sei que se eu tô falando contigo que é desse perfil, eu sei que se tu começa muitas coisas e não termina, eu conheço a tua capacidade de produção. Tu executa as coisas com uma facilidade, tu tem um poder de resolução e decisão. Resolve isso com o filho, resolve isso com o marido, faz o médico, faz a live, escreve post, atende, resolve. Tá tudo bem, né? Sempre arranja o que fazer. Claro que essa amiga vai arranjar o que fazer. Ela é rígida. E sabe o que os rígidos têm? Eles são bonitos. Sim, tem formas harmônicas. Então, olha que beleza, tem tanta coisa boa para falar sobre isso. E a gente vai lá e diz, tu não termina o que tu começou. Onde está a tua régua? Onde está a tua régua? Como nós gostamos de nos culparmos, como nós gostamos de nos chicotearmos, não é verdade? E por que tanto? Deixa eu ler o que vocês estão dizendo. Melhor o que posso todos os dias. É isso aí. Vamos focar no recurso? Vamos focar no recurso de cada um? E olha só, vamos juntar os dois assuntos? Nosso papo foi lá agora para análise corporal, para comportamental, e a gente está falando sobre profecia. Como é que eu posso? Vamos lá, me ajudem, vou botar vocês para pensar. Deixa eu ver se eu tenho tempo, tem 20 minutos, tem bastante tempo. Vamos lá. Como que eu posso ressignificar a minha vida? Eu recebi uma profecia do meu pai e da minha mãe. Como eu posso ressignificar a minha vida através dos meus traços? Agora eu botei lenha na fogueira. Vamos lá, mentorandas, quero ouvir. Perseguida no trabalho por pessoas que trabalham junto. Então, a gente precisa conhecer os traços da gente, tá? Camila, que quer essa interrogação, ficou boiando. Vamos lá de novo. Eu fiz uma provocação dificílima.
Tô dando vestibular para vocês. Cada um de nós tem traços. Esses traços têm dores e recursos. Como eu posso usar esses recursos que eu tenho no meu corpo, na minha mente, para transformar uma profecia do meu pai e da minha mãe? Vamos pegar o exemplo que a gente fez? Vamos pegar? O exemplo que a gente pegou foi: eu não ganho dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou dar um jeito de gastar muito para não ter dinheiro, porque meu pai e minha mãe, ou minha mãe, disseram que eu não tinha condições de ter dinheiro. Como é que eu pego essa profecia e transformo em realidade nos traços? Como é que eu fujo dessa realidade? Autoestima. Eu posso ter muita autoestima, mas se a minha mãe e se meu pai disseram que eu ia ser, eu tenho uma grande tendência de ser, Carol. Sabe? Uma pessoa mal amada, se o pai disse, essa aí não vai arranjar ninguém nunca. E do jeito que ela é, pode esquecer. Essas profecias tendem a se cumprir. Mas vamos lá? Vou começar rapidamente, eu tenho minutinhos com vocês, então vamos lá. Eu tenho o primeiro perfil, tá? O que o esquizoide faz? O que é o primeiro perfil? Ele é o cara das ideias, é a mulher das ideias, não é? Tem muitas ideias. E vive lá no mundinho dele. Como é que esse cara ganha dinheiro? Como é que essa mulher ganha dinheiro? O que ela tem que fazer para ganhar dinheiro e sair dessa profecia de que ela não tem jeito? Aulão aqui para vocês. Aulão, ao vivo. Olha só. Essa atitude é do meu pai e da minha mãe, não é minha. Ótima. Esses estados de alertas, eles são existentes sempre. Isso não vai ser numa vez, nem na duas, nem na terceira que vocês vão ressignificar. Toda vez que vocês identificarem um padrão da conduta de vocês, vocês pensem de quem são. Isso não é meu, é da minha mãe. Isso não é meu, é do meu pai. Voltando aos traços de caráter, a pessoa que é criativa, ela pode ter muitas ideias, mas tem dificuldade de fazer, de executar. Então, o caminho que é, se ela conhecer o corpo dela e a mente dela, ela não vai tentar fazer o que vocês estavam dizendo, terminar as coisas. Se ela ficar tentando ter a ideia e executar a ideia, ela não vai ganhar dinheiro não, gente. Não. Sabe como é que ela vai ganhar dinheiro? Vendendo as ideias. Ela é a ideia em pessoa. Ela é muito criativa. O trabalho dela, a renda dela tem que ser criando coisas. Entendeu? Ela não tem que fazer o que ela imaginou. Ela só precisa criar. É nisso que ela é boa. No segundo perfil, esse perfil são os oraizinhos, os redondinhos, os fofinhos, aqueles que se sentem com muita facilidade abandonados, tá? Tem uma facilidade grande de ser vítima. Presta atenção. Lembra que a gente não tá falando da gente, a gente tá falando das amigas e a gente vai continuar falando delas, tá? Como que uma oral ganha dinheiro, gente? Como que alguém lá, todo redondinho, ganha dinheiro? O que oral é bom? Alguém sabe? Qual é o recurso desse perfil? Comunicação. Então, olha só, ela não vai ganhar dinheiro com ideias, ela vai ganhar dinheiro se comunicando. Como? Não sei, ela vai vender. Ela vai se comunicar, ela vai receber pessoas, ela vai criar eventos, qualquer coisa que lide com gente. Essa é a praia dela. Essa é a praia dela. Fala, comunicação, isso mesmo. É isso que ela tem que fazer. Tá entendendo? Se ela ficar lá tentando ter as ideias do primeiro perfil de esquizoide, não vai ter dinheiro que chegue, não vai dar conta. Ela precisa se comunicar, falar com as pessoas. Sentir as pessoas, porque ela é boa nisso, de sentir as pessoas, de acolher as pessoas. Carisma, isso, ela tem um abraço gostoso, ela tem algo que encanta as pessoas. É isso. E o terceiro perfil? Rose, o terceiro perfil é mais frio, é mais racional. É mesmo? É mesmo? Tá bom? Terceiro perfil é bem mais racional. Tu acha, Camilazinha, que eu tenho um pouquinho de oral? Tenho muito. Ó, minhas bochechas, vamos lá, tem oralidade aqui sim também.
Mas terceiro perfil é o psico. Gente, ele é um líder nato. Nato. É o cara que comanda, é a mulher que vai comandar, vai chegar chegando, comandando todo mundo. Ele é um líder. Então eu volto a dizer, se essa pessoa tem esse perfil, ela vai querer ter as ideias, ela vai querer ser a pessoa que comunica, que acolhe. O terceiro perfil não acolhe ninguém, gente. Não, ele manda. Ele sabe mandar. Onde que essa pessoa tem que estar? Em cargos de liderança. Em cargos que ele saiba delegar, que ele saiba criar riqueza através disso. Gerente, coordenadores, líderes. Isso mesmo, Jana. Isso mesmo. Entendeu? Então, como que eu quebro as profecias do meu pai? Me conhecendo. Vai se conhecer, vai fazer tenha autocuidado, tenha um olhar mais regrado para ti. Já identificou o que você segue do teu pai? O que você imita sua mãe, mesmo sem querer? Já identificou? Congela, escreve. Deu. É isso que meu pai e minha mãe disseram que eu ia ser a vida inteira? Escreve. Agora que você já tem bem claro o que é essa profecia, agora a gente vai começar a cuidar disso. Olhando para o teu perfil, para a tua vida, para o que é real. Deu para entender? O quinto perfil, que é o último, tá, gente? É o rígido. Esse aí, que faz muitas coisas e tem dificuldade de terminar as coisas que ele começa. Como que uma pessoa assim ganha dinheiro? Me ajudem. Como que uma pessoa rígida ganha dinheiro? Vamos lá. O pai determinou, a mãe profetizou que não ia ganhar dinheiro em nada. O rígido é bonito. Lembram disso? É belo. Então o belo abre portas. Concordam comigo? Um belo sorriso abre muitas portas. Tem muita coisa para essa criatura fazer. Ô, gente bonita, não é? A gente está falando das amigas, lembra disso? Não esqueça, a gente não está falando da gente, a gente está falando de uma amiga que a gente conhece, tá? Liderança no terceiro. No terceiro, tá, Carol? Agora, a gente pulou o quarto, é verdade, a gente pulou o quarto. Psico. Liderança no psico, tá? Pessoas mais racionais, não tão emotivas, tá? A gente pulou um, que é o masoca, que é o quarto. Como é que esse cara vai ganhar dinheiro? Ele não tem boas ideias, ele não faz coisas ao mesmo tempo, muitas coisas. Então, como é que ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ser um belo de um planejador e executor. Ele tem que se conhecer. Porque se ele for se vender num processo de seleção de RH, os masocas se dão meio mal, sabiam disso? Os RHs que não têm esse conhecimento escolhem muito mal os seus funcionários. Sabiam disso? Por quê? Porque ele não se comunica bem, ele não se vende bem, ele não se comunica bem, ele não tem boas ideias, ele não se vende bem. E ele não é proativo, ele não faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ai, quem quer contratar um cara desse? Quem quer uma mulher assim? Eu quero alguém assim na minha equipe. Por quê? É a pessoa que vai fazer acontecer. Larga na mão dela que ela vai sempre botar início, meio e fim. Início, meio e fim. Ele executa. É com isso que ele tem que trabalhar. Tá entendendo? E por último, nosso rígido. Nosso rígido tem muitas coisas para ganhar dinheiro. Nossa rígida, nossa amiga, ela é bonita, ela se expressa, ela chega chegando, quando ela chega os olhares se voltam para ela, não é isso? Então ela tem muitas áreas, ela pode escolher no que vai trabalhar, não é? Porque ela sim é essa pessoa proativa, ela sim vai fazer a coisa acontecer. Tá entendendo? Então assim, a gente pegou um exemplo de uma profecia que os pais colocaram. Tu não tem jeito, não tem como ganhar dinheiro, tu nasceu para isso, tu nasceu para aquilo. Quando eu tenho a clareza do que profecia eu recebi na minha vida, eu consigo também ter clareza do que eu posso fazer. Se eu quero ou não quero ela na minha vida. Tá? Minha amiga é uma mistura de perfil, com certeza, Rose. Só esclarecendo uma coisa, tá, gente? Todas nós temos os 5 perfis. Todas. O que acontece é que existem um pico de perfil maior que o outro. Então, eu posso ter lá uma porcentagem menorzinha de um perfil
e uma porcentagem grandona de outro perfil, mas a gente tem os 5, tá bom? Só para vocês entenderem. Todos nós temos aí uma combinação de perfil, não existe um perfil só, tá? Mas quando eu quero modificar a minha vida, quando eu quero dar virada de chave, quando eu quero dizer não, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe, mas eles escreveram a história que eles escolheram. Eles já tiveram essa oportunidade. Consegue entender? O ciclo deles, a vida deles, eles fizeram essas escolhas. Eu quero fazer as minhas. E quando eu escrevo, e por isso eu martelo muito com as minhas alunas, as minhas mentorandas, de escrever, tá? Por quê? Porque eu visualizo, fica mais real para mim. Fica muito real aquilo que foi profetizado para mim na minha vida. Se eu vou me casar, se eu vou ser feliz, se eu não vou ser feliz, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, quem eu vou ser na vida. Essas frases, elas têm um peso muito grande. Eu preciso ter claro quais são elas. E depois eu preciso me conhecer. Eu preciso para minha essência. No que eu gosto de fazer? No que eu sou boa? E será que eu posso mudar isso? Será que eu consigo mudar isso? Vou contar aqui, ó, deixa eu ver, tenho 5 minutinhos. Vou contar. Se caiu, caiu, tá? Se caiu, eu já quero deixar todas beijadas, abraçadas e agradecer que vocês me acompanharam aqui hoje, tá bom? Mas deixa eu contar uma história bem rapidinho. Quando eu contei pra minha amiga, faz uma apostila desse tema, mas que gente pedinchona, faço sim, deixo na nossa área de membros, tá, Ana? O pessoal da mentoria já tem 5 caderninhos, show de bola, vou deixar lá na nossa área de membros, eu vou deixar apostilas para vocês sobre profecias na família, podem deixar, compromisso firmado, para as mentorandas, tá? Mas deixa eu contar uma historinha para vocês bem rapidinho. Quando eu contei para minha mãe, muito feliz que eu ia iniciar um projeto no digital, tá? Imagina, minha mãe tem 72 anos, tá? E ela não entendeu nada do que eu falei. Eu disse, mãe, já é o que eu faço com as pessoas, mas numa grande escala, vou encontrar mais pessoas, vou ajudar outras pessoas, vou ajudar mais. E ela me perguntou o seguinte, mas tu quer dinheiro pra quê? Como assim? Todo mundo quer dinheiro, nós temos projetos. Eu quero viajar, eu quero curtir com a minha família, eu quero, né? A gente gosta de comer bem, de cheirar bom, de ter um cheiro bom, de comer bem, de se vestir bem, a gente não gosta disso? Sair com as amigas, viajar, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. E daí ela disse, mas tu quer dinheiro pra quê? Tu precisa desse dinheiro? Eu disse, não te entendi. E ela disse, mas não te dá, mas tu já não é feliz ajudando as pessoas? Vejam, o que eu quero dizer para vocês? A profecia, sim, da minha mãe era que sim, eu era muito boa em ajudar as pessoas, mas eu não precisava de dinheiro. Tá entendendo? Não precisava cobrar por isso. Para que cobrar? Com muito carinho, e a gente precisa ter essa sensibilidade, essa generosidade com aqueles que são mais velhos, que não alcançam nossas visões, não alcança aquilo que nós enxergamos e temos visão de futuro e de vida. Eu lembro desse dia com muita clareza e eu disse, mãe, com todo o carinho que eu tenho por ti, eu vou continuar ajudando, sim, muitas pessoas, porque essa é a minha missão de vida. E eu entendi isso, eu amo isso. Mas eu vou ganhar muito dinheiro. E um dia eu ainda venho aqui para te levar junto, para um passeio, para uma viagem. A gente acabou rindo, a gente acabou se divertindo, mas entendam, eu escolho que profecia vai realmente ser efetivada na minha vida. Só se fizer sentido. Se não fizer sentido, eu me mantenho alerta. Eu não escondo, eu não faço de conta que eu não sou que nem ela, nem que nem ele, e que não faço de conta que eu não lembro do que foi dito. Porque foi dito, foi feito. Mas eu tô sempre alerta com tudo aquilo que tem significado na minha vida. Tá bom? Gente linda, vai cair. Vai cair, vai cair. Eu tô aqui de olho. Eu adorei a presença de vocês. Se alguém tiver mais alguma perguntinha que eu consiga responder, eu vou responder. Se não,
Pra mim tá acusando 13 minutos, não sei como é que tá o Insta aqui. Teve uma live que ele me caiu, a última que eu fiz caiu, tá? E a gente vai por aqui, eu vi que vocês gostaram desse horáriozinho, né? O horário de colocar os nenéns aí pra dormir. No meu caso, botei os filhotes pra dormir e vim conversar com vocês, tá? Não deixem que as profecias se cumpram se vocês não acham que façam sentido na vida de vocês. Vocês são mulheres maravilhosas, acreditem nisso. E vocês têm todo o conhecimento e potencial que vocês precisam para se dar muito bem na vida. Se não sabem amar, vão aprender a amar. Escolha esse homem certo, gente. Escolha a profissão certa, vamos lá. Tem gente aprendendo, não tem? Não é? Também te amo, Carol. Te amo muito. Amo muitos vocês, é verdade. Vamos aprender isso. Profecia se cumpre quando eu não tenho conhecimento dela. Se eu tenho conhecimento, eu é que prevejo se isso acontece ou não na minha vida. Tá bom? Que a profecia seja que a gente ganhe muito dinheiro, muito amor. Beijo, boa noite.